aleluia. E ela falou assim: pastor, agora eu estou aqui na minha casa, né? É bênção do céu. Daqui para o cemitério, se eu morrer, se Jesus não voltar antes. Então essa é a conversa do crente. Por quê? Porque nós temos esperança, né? Nós temos esperança. Às vezes alguém pergunta: pastor, você vai ficar aqui até morrer? Sim, até morrer ou até Jesus voltar, né? Penso eu, não sei, né? Não sei. Mas a nossa esperança é isso aqui. Aí Paulo diz assim: se nós esperássemos só nessa vida, nós seríamos os mais miseráveis desse mundo. A nossa esperança não está só nessa vida. A nossa esperança está no Senhor e na sua volta. Ele vem nos buscar. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 e versículo 8 diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a certeza da volta de Jesus, ela é algo que cresce a cada dia dentro dos nossos corações. Nós sabemos que ele vai voltar. Sabemos que ele vai voltar. Nós sabemos que essa promessa, ela vai se cumprir a qualquer hora. E falar sobre a vinda de Jesus até parece algo tão escasso, tão esquecido nas grandes mensagens dos grandes pregadores de hoje, sabe? Tem muita gente que esqueceu de pregar sobre a volta de Jesus, porque até parece que se tornou uma mensagem corriqueira, repetida, né? Algo que, um disco que já furou. Mas nós não estamos falando de uma simples doutrina. Nós estamos falando simplesmente de uma teoria. Nós estamos falando de uma esperança. Por que eu sou crente? Por que eu estou aqui servindo a Deus? Nós estamos aqui porque nós temos uma esperança. Nós estamos hoje servindo a Deus, dizendo não ao pecado, lutando contra o pecado, lutando contra as tentações, dizendo não ao mundo e aquilo que nos rodeia, porque nós temos uma esperança. Alguns teólogos de algumas correntes teológicas acabam afirmando que nós não vamos morar no céu. Não vamos morar no céu. Interessante que uma vez eu vi um pastor falando com outro, falou assim: rapaz, eu tenho algo interessante, um estudo que eu não posso pregar em qualquer igreja, porque não é todo mundo que acredita. É algo revelador. Nós não vamos morar no céu. Os testemunhos de Jeová já dizem que a gente vai morar na terra. Então eles vão ficar aí e nós vamos, né? Eles ficam aí e a gente vai, né? Eu aprendi um corinho quando era criança, que depois eu até cantava ele no início da minha fé. A gente fazia uns cultos ao ar livre lá em Rondônia e cantava assim: essa terra vai pegar fogo, aonde é que tu vai morar? Então tem muita gente que quer ficar aí, então deixa ficar aí, né? Quando o trem começar a pegar fogo, não vai ter bombeiro para apagar não. Mas a nossa esperança nos diz que Jesus vai voltar. E é interessante que ele disse assim: e quando eu for, eu vou preparar lugar. Ele foi para a terra preparar lugar? Ele não está preparando lugar aqui. Ele falou assim: na casa do meu pai tem muitas. E o pai dele mora na terra. Então nós temos uma esperança. Nós temos uma esperança. E contra muita gente que acredita nessas asneiras, eu posso afirmar: nós vamos morar no céu. Aleluia. Oh glória. Jesus virá. E eu quero falar a vocês essa noite sobre a volta dele. Primeiro, a certeza da sua volta. Só no Novo Testamento são mais de 300 citações a respeito da volta de Jesus. Só no Novo Testamento são mais de 300 citações a respeito
da volta de Jesus, dizendo: eu vou voltar, ele vem, ele virá. Em João capítulo 14, versículo 3, ele diz assim: quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez. Para quê? E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: eis que eu venho sem demora. Ele vem, é certo que ele vem. Como é que eu posso acreditar que Jesus virá? Porque foi o próprio Jesus que falou: eu voltarei para vos levar, para estar comigo. Em Mateus capítulo 24, versículo 30, ele diz que haverá um sinal no céu. Em 2 Pedro capítulo 3 e versículo 10, Pedro diz assim: ele virá como ladrão de noite. Esses dias o ladrão entrou em casa aí de dia, né? De dia já não causa tanta surpresa. Eu estou orando para ele morrer, ele vai morrer. Pode ter certeza. Se ele não se arrepender e não entregar o dinheiro de volta e não pedir perdão, ele vai morrer. Eu estou orando para Deus mandar uma perturbação pior do que aconteceu com o rei Saul. Irmãos, quando vocês souberem de notícias de alguém que não está conseguindo dormir de noite, é o ladrão que entrou na casa. Ele vai parar de dormir à noite. E eu falei: Jesus, eu só vou parar de orar quando acontecer. Ele vai orar, ele vai parar de dormir à noite. Ele vai sentir perturbado. Esse é o ladrão do dia. Mas a Bíblia diz que Jesus vai vir como ladrão de noite. Como é que o ladrão vem de noite? Está todo mundo dormindo, né? Escuro, é mais difícil de ver ele, né? É mais difícil de ver o ladrão da noite. Aí Pedro falou assim: ele vai vir como ladrão da noite. Ele vem calado, ele vem pisando em ovos, né? Ele entra na casa. Aconteceu uma época em Porto Velho, Rondônia, que as pessoas estavam, os ladrões estavam entrando nas casas à noite. As pessoas dormiam, eles encostavam um caminhão lá fora e conseguiam entrar nas casas e tirar muitas coisas e colocar no caminhão e ir embora. É o ladrão da noite, sorrateiro, silencioso. Ele entra, sai e ninguém percebe. Da mesma forma, eu tenho a certeza que ele vem, porque ele disse que ele virá. Ele mesmo falou: veio que eu vim como ladrão de noite. Pedro confirmou: vai ser como ladrão de noite. Ele vai entrar sorrateiramente, devagarzinho, e no silêncio. Somente aqueles que são preciosos diante dele, somente as joias preciosas desse mundo, que é a igreja que será levada, vai contemplar a vida de Jesus. Eu tenho certeza da volta de Jesus, porque foi ele quem falou. A certeza da sua vinda é porque foi ele que disse. Queridos, se o Temer tivesse falado para nós: Jesus vem, aí fica difícil, né? Se fosse alguém, algum filósofo, se fosse Sócrates, Platão, se fosse Aristóteles, que tivesse escrito lá: olha, um dia Jesus vai voltar, não dava para acreditar. Mas quem falou que vai voltar foi ele. Ele disse assim: eu volto. Você pode acreditar nas palavras dele, amém? Você acredita no que ele disse, amém? Você acredita no que ele fala, aleluia? Então tenha certeza que Jesus voltará para buscar o seu povo. A certeza da sua vinda está nas suas próprias palavras: ele virá. A preparação do cenário. Irmão, veja bem, para que Jesus volte, há um cenário que precisa ser preparado. Sabe quando uma estrela entra num palco, né? E há toda uma preparação, há todo um pré-show, né? Vamos preparar, daqui a pouco está chegando. Para que Jesus volte, há uma preparação. E essa preparação, ela faz parte da história da humanidade. Nós estamos vivendo a era pós-cibernética, já está mais avançado do que isso. Está todo mundo assustado com o que está acontecendo e aonde chegou o avanço tecnológico, aonde a sabedoria humana chegou. Queridos, quando eu aceitei a Cristo, a gente
gente falava sobre isso aqui, quando aceitei a Cristo em 91, a gente falava, por exemplo, sobre Daniel, capítulo 12, versículo 4, que diz que o saber, a ciência se multiplicaria. Naquela época, não existia celular. Naquela época, era só aqueles telefones que faziam assim, ó. Era aquele bichão lá. E a gente ficava assim, ai, que coisa interessante. Naquela época não era todo mundo que tinha aquele telefone, não. A gente ia para a cabine das operadoras. E ligava para o Ceará, né? Falar com a minha mãe. Pagava lá, né, a quantia pelos minutos falados. Naquela época, irmão, a maior tecnologia era a televisão. A gente usava, né, os jovens cantavam lá, a gente cantava na igreja, era playback, era fita cassete, né? Aquela fitinha. Aí quando às vezes não tomava o devido cuidado, eu chegava lá e ficava com a fita no lugar errado. Não estava no hino certo, irmão. A gente via lá que quem toca a fita, rodava com a caneta. Aí botava de novo e ouvia aqui no pé do outro, né? Hoje não. Né? Hoje é só assim, ó. Tá fácil demais. Aí Daniel falou no capítulo 12, versículo 4, que o saber se multiplicaria. Agora me diga uma coisa, querido, multiplicou ou não multiplicou a inteligência humana? Um dos sinais da preparação desse ambiente é a multiplicação da sabedoria. Nós estamos vivendo uma era mais do que multiplicada a sabedoria humana. Os homens chegaram a um nível que jamais esperavam, e sabemos que até a volta de Jesus, esse nível alcançará outro maior ainda, algo maior. A sabedoria humana crescerá cada dia mais. Mateus capítulo 24, versículo 4, versículo 5, também há o engano religioso. Olha, irmãos, nós acabamos de comemorar os 500 anos da Reforma. E o que foi os 500 anos da Reforma? Foi justamente um grito por liberdade, para que cessasse o engano religioso. E nós estamos precisando, depois de 500 anos, de uma outra reforma. Porque estamos vivendo a era do engano religioso. O evangelho televisivo, o falso evangelho televisivo, falsos profetas, homens mais preocupados em poder, em arrecadar, pouca gente interessada em doar, mas muita gente interessada em trazer, em arrecadar, em angariar, em crescer. Nós estamos vivendo a era, justamente isso aqui que Jesus falou a respeito da sua vida, a era do engano religioso. Pessoas estão vendendo o evangelho e vendendo muito barato. Estão vendendo o evangelho nas praças. Estão oferecendo amuletos de sorte. Pregamos e comemoramos agora 500 anos da reforma, que pregou contra a indulgência, mas muitas igrejas voltaram a trabalhar com a indulgência, vendendo o evangelho, trocando bênção, trocando milagre por dinheiro. Estamos vivendo a era do engano religioso, e Jesus falou sobre isso aqui, que isso aqui seria justamente um dos sinais, os falsos profetas que se levantariam sobre a terra. Capítulo 24 ainda, ele fala do descontrole da natureza, descontrole social e político. Isso aqui não precisa nem comentar, né? Nunca se viu tanto terremoto, nunca se viu tanta praga, nunca se viu tanta doença, nunca se viu tanto descontrole na natureza, nunca se viu tanto descontrole social. A família está sendo banalizada. Agora está saindo a nova novela da Globo, aí eu falei ontem no Timorante, né? A nova novela da Globo vai ter mulher tendo relação sexual com animal, vai ter marido largando mulher para morar com outro homem. Estão tentando enfiar de goela abaixo na igreja que isso é normal, que temos que calar, que temos que ficar quietos e aceitar tudo isso. A família está sendo desprezada, os bons conceitos familiares estão sendo abandonados. Aí a gente diz, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? É Jesus que está voltando, querido. O mundo está ficando de uma forma que já não dá mais para vivermos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos vivendo aqui, mas estamos vivendo qual Ló em Sodoma e Gomorra, afligindo a nossa alma com o pecado que nos rodeia. O descontrole social, o descontrole político, já ninguém sabe quem é bom e quem não é bom, já não sabemos em quem votar. Está difícil de acreditar na recuperação
Jesus que está voltando. O cenário está sendo preparado. Mateus capítulo 24, outra coisa que prepara o cenário, a multiplicação da iniquidade. Irmãos, na época que eu aceitei a Cristo, 91, quando a gente falava de multiplicação de iniquidade, a gente falava, por exemplo, a gente falava de sexo. Mulher que se prostitui, que não eram tantas. Quando a gente fala hoje de multiplicação da iniquidade, nós falamos da imoralidade, desse espírito de imoralidade que inundou o coração do ser humano. Nós falamos da prostituição, nós falamos dessas cambadas de gay que tenta colocar na nossa cabeça que isso é normal. Vai tudo para o inferno. Tudo para o inferno. Aproveita para falar enquanto não aprova a lei, né, que proíbe. Não está aprovado ainda. Vai tudo para o inferno. Mulher com mulher, homem com homem. Vai tudo para o inferno. Não fica um na face da terra para contar a história. Vai tudo para o inferno. No céu não entra. Não tem jeito. É a Bíblia quem diz e acabou essa história. Está escrito e acabou, pronto. A multiplicação da iniquidade, nós falamos de corrupção. Quando se roubou tanto? Quando se deu menos valor à vida? As pessoas estão matando por coisas banais. Mata por sexo, por dinheiro, mata por um celular. A multiplicação da iniquidade alcançou a família. A multiplicação da iniquidade alcançou todas as áreas sociais da humanidade. Falsidade, ganância. O homem está cada vez mais irreconhecível. Quando você olha para a humanidade hoje, você olha para a humanidade e compara com a humanidade de 30, 40, 50 anos atrás, você fica assustado. Como é que ela se multiplicou tanto a iniquidade? Como é que o homem alcançou um nível tão depravado em tão pouco tempo? Como é que o homem se depravou tanto em tão pouco tempo? Por que que o ser humano chegou a esse estado depravado, imoral, indecente, desobedientes a pais e mãe? Isso aí, irmão, virou moda, desobedecer a pai e mãe. Menininho começou a engrossar o pescoço. Aí o pai já, sabe, irmão, só ganha para comer. Só ganha para comer. Vive naquela pendenga da vida, que coisa difícil é viver, mas viver bem. Aí o pai trabalha, luta para colocar um feijão com nata na mesa. Depois vai lá numa loja e compra um celular de R$1.000 e diz: pega, meu filho, vai te lascar. Porque eles estão fazendo, irmão. Aí a molecada invade as redes sociais. A molecada se perde nas redes sociais. Aí pega o celularzinho e começa a praticar tudo que não presta. Os pais estão vendo os filhos perderem a moral, perderem a ética, perderem o respeito. Não são mais obedientes, são dono do próprio nariz. Estão perdendo o controle dentro de casa e estão patrocinando o pecado do filho. Multiplicou a iniquidade. Antigamente, as casas, elas tinham aquela mesa que tem hoje nas cozinhas. Mas era interessante, antigamente, naquela época, as famílias se juntavam para almoçar na mesa. Até parece algo assim, não dá nem para acreditar, né? Mas era verdade, irmão. As famílias se reuniam na mesa, pai, mães, filhos, né? Reuniam de manhã no café, reuniam, né? Meio-dia no almoço, reunia à noite para jantar, sabe? Irmão, interessante isso aí, né? Pois é, mas acontecia. Às vezes a sala tinha lá o sofazinho, a cadeira de balanço, ou uma rede, seja lá o que for, mas a família reunia para conversar, sabe? Hoje não tem mais isso não. Porque está todo mundo antenado. Está todo mundo preocupado com alguma coisa para responder. Ninguém fala com ninguém.
Ah, pai, peraí, mãe. Pô, coisa chata esses velhos. O que é isso? Me deixa em paz, eu quero ser feliz. A multiplicação da iniquidade está tomando conta dos lares. E os pais são culpados porque estão patrocinando o pecado dos seus filhos. Estão patrocinando o pecado dos filhos. Depois dizem, onde é que eu errei? Né? Quando você deixou de comprar feijão e carne para sua casa e comprou um aparelho de R$1.000 para o seu filho. Foi quando você errou. Sabe, queridos? Crianças, irmãos. Eu não estou falando de jovens, adultos, pessoas que já são conscientes do erro, não. Eu estou falando de crianças que estão sendo assassinadas pelos seus pais. Hoje crianças de 5, 6 anos têm acesso à internet e acesso a vídeos pornôs. Estão aprendendo a imoralidade muito cedo. Sabe? Aí daqui a pouco está lá o menino adolescente em casa querendo sair com os homens por aí. Meu Deus, por que o meu filho virou gay? Porque você treinou ele para ser gay. Ai, meu Deus, a minha menininha tão bonitinha virou prostituta, é quenga. É quenga porque você patrocinou a quenguice dela. Porque é o que a rede social ensina. Se você expõe os seus filhos às redes sociais, elas vão ensinar a iniquidade. Aí tem crente que diz assim, não, para mim é a Bíblia. Um infeliz desse, mentiroso. Eu já perdi a conta de quantas Bíblias eu já dei aqui, irmão. Tem gente aqui que já ganhou 5, 6 Bíblias que eu já dei. Não, preciso do celular para ler a Bíblia. Mentiroso, vai queimar no fogo do inferno. A multiplicação da iniquidade, o povo está perdido. Não tem mais compromisso, não respeita mais pai, não respeita mais mãe. Tem gente que até mata por causa do celular. Se o pai resolver um dia ter autoridade na vida e dizer assim, moleque, vem aqui, me dá teu celular aqui, ele morre. Morre porque já te vê na televisão todo dia, queridos. Aí você diz assim, o que está acontecendo com a humanidade? Que coisa louca. Antigamente não era assim, sabe? A gente vê, queridos, a situação de muitos pais que estão perdendo, e já perderam o controle dentro da sua casa, e vê os seus filhinhos queridos, os seus bebezinhos bonitinhos que eles carregaram no colo, aquele bebezinho lindo que você amamentou, tão pequeno, já viram um monstro dentro de casa. Aí você diz, o que está acontecendo? O que é isso? É a volta de Jesus, é a multiplicação da iniquidade. 2 Tessalonicenses, Paulo fala no capítulo 2 a respeito da apostasia. O que é apostasia? É abandono da fé. Sabe? As pessoas hoje abandonam a fé com muita facilidade. Ele vem na igreja, parece que não entende nada. Parece que não entende nada. Aceita Jesus, ouve a palavra. Mas se um dia, né, o pastor passou por ali, não viu, por isso não saudou com a paz do Senhor, vou nessa igreja mais não. Ninguém ali gosta de mim. Sabe? Às vezes se zanga com um, se zanga com o outro. Não, eu não falo com fulano, não falo com ciclano, por isso não vou mais ser crente. As pessoas estão apostatando da fé. Até parece que Jesus é uma banana velha estragada de fim de feira. Essa banana velha para ele, uma outra melhor. Apostasia. Não estão dando valor à fé. Sabe? Até parece que o sacrifício de Jesus é algo banal que qualquer um pode fazer. Estão trocando Jesus por qualquer migalha desse mundo. Estão dizendo assim, não, eu não quero mais Jesus, eu vou viver a minha vida. Eu vou ser crente em casa só eu e Jesus. E não sei para que Jesus fundou a igreja. Não sei, né? Se não precisa de igreja. A preparação está feita, o cenário está preparado, Jesus já nos mostrou isso, a palavra nos mostra isso. E o que é que nós estamos vendo agora? Estamos vendo um cenário totalmente pronto. Estamos vendo o mundo preparado, sendo preparado nos últimos detalhes para a volta de Jesus. E quando eu olho tudo isso, eu olho com tristeza, querido. Eu olho com tristeza os noticiários na televisão. Eu olho com tristeza essa questão da homossexualidade que está tentando dominar a mente das pessoas. Eu olho com tristeza a falta de respeito de muitos filhos com seus pais. Eu olho com tristeza todo tipo de pecado que enche o mundo ao nosso redor. Mas também eu olho com alegria, porque eu sei que tudo isso é sinal da vinda de Jesus. Ele está voltando, louvado seja Deus. Ele virá. Por que Jesus voltará? Como ele virá? Como vai acontecer? Como será isso?
Na primeira vinda, Jesus ele veio humilde, né? Foi maltratado, humilhado, rejeitado, cuspiram, bateram. Quando Jesus veio na primeira vez, que ele entrou em Jerusalém, no momento que ele foi para Jerusalém para ser morto, ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho, né? Jumentinho nosso, mano. Jumentinho. Pegaram Jesus, açoitaram, julgaram, condenaram, bateram, cuspiram, crucificaram, jogaram lá numa cova. Só que agora a sua segunda vinda vai ser diferente. Se na primeira vinda ele veio para salvar, na segunda ele vem para julgar. Se na primeira vinda ele veio como advogado, ele veio interceder por nós diante de Deus, na segunda vinda ele virá como juiz para condenar ao inferno todos aqueles que rejeitarem as suas palavras. Se na primeira vinda ele entrou todo humildezinho, montado num jumentinho, na segunda vinda, quando ele se manifestar gloriosamente ao mundo, ele virá sobre o cavalo branco, ele terá poder em suas mãos. A Bíblia diz que da sua boca sairá uma espada, aleluia, poder da palavra do Senhor Jesus para julgar, para livrar Israel e para julgar todos os pecadores da face da terra. Ele virá, assim será a sua vinda. Agora, quando Jesus voltará? A Bíblia diz que quando ele voltar, vai ser uma surpresa. Quem aí já soube de um ladrão que disse assim, passou um WhatsApp, um ladrão: oi, hoje à noite eu vou na sua casa roubar, tá? Você fica bem quietinho, dormindo, que eu entro, pego tudo e saio. Alguém já ouviu essa notícia assim? Algum ladrão que mandou um WhatsApp para dizer, estou indo hoje aí roubar? Porque se tiver, isso é novo, né? Então, quando ele voltar, vai ser surpresa, sabe? É a surpresa do ladrão. O ladrão entrou, o ladrão saiu. Aí quando você acorda, me roubaram, né? Surpresa. Uma surpresa boa, né? Foi a surpresa que a Priscila teve quando chegou em casa aí, né? Surpresa, tudo aberto, tudo bagunçado, né? Surpresa. Quero ver quando ele estiver morrendo. Surpresa. Falar para ele, você sabe por que foi? Surpresa. Sabe, é o ladrão da noite. Quando Jesus voltar, vai ser surpresa. Aí Jesus falou assim, eu vou voltar. E os discípulos disseram, Senhor, e quando vai ser? Ele vai ser num dia que vocês menos esperam. Ninguém espera o ladrão de noite. Ninguém sabe quando ele vem. O próprio Jesus falou, se você soubesse que hora do dia da noite viria o ladrão, você vigiaria com escopeta, com facão, com a peixeira, e não deixaria o ladrão entrar na sua casa. Aí Jesus falou, mas você não sabe quando é que ele vem. Aí a Bíblia diz que vai ser surpresa, vai ser no momento que ninguém vai saber. E é interessante que Jesus começa a falar aos seus discípulos assim, olha, eu estou limitado por enquanto. Eu não posso dizer para vocês, porque eu não sei quando é que vai ser a minha vinda, nem os anjos, somente o Pai. E de repente Jesus ressuscita todo poderoso, recebe toda a autoridade lá no céu. Quando ele volta mais uma vez, se apresenta aos seus discípulos. Ele chegou, traspassou uma parede, entrou dentro da sala que eles estavam reunidos. Quando eles ficaram perturbados, será que é ele mesmo? É ou não é? Eu acho que não é, mas eu acho que é, porque ele entrou, de repente tinha gente abrir a porta. Aí perguntaram se é o Senhor mesmo. Ele disse, o Senhor mesmo, pode pegar em mim. Olha como sou eu. Aí Jesus falou para ele, agora eu tenho todo o poder nos céus e na terra, louvado seja o nome do Senhor. E quando ele fala isso, o discípulo pergunta, Senhor, então já que o Senhor tem todo o poder, então o Senhor deve saber de tudo, quando é que o Senhor vai voltar? Porque o discípulo foi esperto, né? Primeiro nós perguntamos, ele disse que não sabia, agora ele tem todo o poder. Quando eles perguntam, Jesus falou assim, só que não compete a vocês, não cabe a vocês ficar sabendo os tempos que Deus determinou. Então ele sabe, só tem uma coisa que não dá para revelar. Por que não dá para revelar? Porque nós não podemos saber, sabe, querido? Porque se nós soubéssemos do dia da volta de Jesus, era muito mais fácil. Se, querido, quando chegasse bem pertinho da volta de Jesus, essa igreja não caberia. Todo mundo queria ser crente, todo mundo queria ser santo, todo mundo queria consertar a vida. O que ia ter de crente passando de casa em casa, ligando para um e para outro, ei, fulano, me perdoa, porque está com tanto tempo que eu não falo contigo, eu não gostava de ti, mas agora eu tenho que gostar, porque Jesus está voltando. Eu não te engolia, mas agora eu vou ter que te engolir. É o jeito, Jesus está voltando, sabe? Mas nós devemos estar preparados hoje, porque Jesus pode voltar ainda hoje. Eu tenho que abandonar o pecado hoje, porque Jesus pode voltar hoje à noite ainda. Querido, eu tenho que estar preparado hoje, porque Ele pode voltar hoje.
voltar essa noite para me levar. Eu não posso esperar para me consertar depois. Eu não posso esperar para mudar minha vida depois. Eu preciso andar com Jesus hoje. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele virá e não sabemos quando. Não sabemos quando. Só sabemos que ele voltará. A Bíblia diz que ele voltará pessoalmente, visivelmente. A Bíblia diz que quando Jesus foi assunto aos céus, foi levado aos céus, os discípulos ficaram lá, irmãos, olhando, uns 500 irmãos, olhando. A Bíblia diz que as nuvens ocultaram Jesus. Quando ele some nas nuvens, aí os discípulos ficaram olhando só para as nuvens, né? De repente, quando eles param de olhar, tem um anjo perto deles e diz assim: vocês estão olhando o quê? Jesus sumiu, foi embora. O anjo assim: tudo bem, não tem problema não. Da mesma maneira que vocês viram ele subir, vocês vão ver ele voltar. Pronto. Ele vai voltar visivelmente, querido. Aí Paulo diz assim: nós o veremos como ele é. Sabe? Nós o veremos como ele é. Nós vamos ver Jesus da maneira que ele verdadeiramente é. Nós vamos ver Jesus da maneira que ele está lá, que ele vai vir gloriosamente para nós. A Bíblia diz que ele vai vir repentinamente, será num piscar de olhos. Pá, aconteceu. O que foi? Jesus voltou. Os crentes desapareceram da face da terra. Você vai contemplar a glória do Senhor no arrebatamento. Você vai ouvir o toque da trombeta. A Bíblia diz que no momento da trombeta, quando a última trombeta tocar, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia diz que os céus se abrirão. Nós seremos arrebatados dessa terra e vamos encontrar o Senhor nos ares. Esta é a nossa esperança. E a Bíblia diz que quem tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como também ele é puro. Louvado seja Deus. Se você tem esperança da volta de Jesus, se você não quer ficar nessa terra, se você não quer ficar aqui, se você não quer viver a sua vida na eternidade sem Deus, se você não quer sofrer as lástimas da perdição, porque a Bíblia diz que todos um dia terão que ressuscitar, uns para a alegria eterna e outros para o desprezo e vergonha eterno. Mas se você quer viver eternamente com Deus, prepara a sua vida hoje, porque Ele pode voltar hoje ainda. Prepara a sua vida agora, viva com Deus agora, porque não temos tempo de ficar protelando a nossa decisão, não temos tempo de ficar protelando a nossa salvação, dizendo: depois eu me acerto com Jesus, depois eu conserto a minha vida, depois eu me preparo. Não, Jesus pode voltar agora, e você precisa aprender a andar com Deus